bênção me seguirá. Onde eu puser as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Esperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Como eras plantas dos meus pés possuirei. Sobre mim há uma promessa. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu puser as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. É assim a vida do crente, amado. Amém? No nome do Senhor Jesus. Vamos orar, igreja. Diácono Clérito pede oração pela a sua esposa e por sua filha Rayane. Eu também peço oração pela saúde do meu pai, que não se está muito bem, tem disparado o coração, mas que o Senhor possa dar normalidade ao coração dele, em nome de Jesus. Oremos, igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, pela vida da Elaine, Senhor, que se encontra, Pai, enferma, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, pela vida da Rayane, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro à Tua filha, Pai, a qual necessita do milagre nesta noite, Pai, que o Senhor possa, Pai, fazer, Senhor, conforme a Tua vontade na vida da Elaine, Pai, que ela possa, Pai, voltar para a Tua casa para louvar e exaltar o Teu santo nome, Senhor, meu Deus. Meu Pai, eu Te peço também pela vida do meu pai ali no Brasil, Pai, que aquele coração possa voltar, Senhor, à normalidade. Senhor, Pai, Tu és o Deus do milagre, o Deus que tudo pode, Pai. Eu Te peço, Senhor, porque Tu és fiel, Tu permanece fiel para todo sempre, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós aqui nesta noite, Pai, que o Senhor possa, Senhor, entrar nos corações, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sabe de cada pedido que nós precisamos, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, conforme a Tua vontade na vida de cada um de nós. Eu Te louvo e Te agradeço por esta vida, por esta igreja, Pai, por estarmos na Tua casa mais uma vez para louvar e exaltar o Teu santo nome, Jesus. Aleluia. Gostaria de convidar a levita Renata Gonçalves para louvar. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém?
Ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno de todo louvor, amém? Te adoramos, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Disseram pra você que não tem jeito, não, que a tua esperança já está no chão. Seus inimigos já riram de ti. Alguém falou que esse era o teu fim. Disseram que a tua história terminou. Você já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a esse vale na escuridão. Só Deus conhece a dor desse teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar, mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Ele contempla a tua dor, teu sofrimento. Chegou o tempo de cantar, de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Oh, Jesus. Você já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a esse vale na escuridão. Só Deus conhece a dor desse teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar, mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Ele contempla a tua dor, teu sofrimento. Você crê que chegou o tempo de cantar? De cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Olha só, eu posso ver o inimigo correndo, e pela fé já vejo anjos descendo. É hoje o dia, pode comemorar. Sua vitória acabou de chegar. E quem falou que esse era o teu fim, vai contemplar a mão de Deus sobre ti. Em tua mesa vai ter que se assentar. A tua história hoje Deus vai mudar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Amém. Estou feliz porque estou na casa do meu Pai. Amém? E é tão bom. Às vezes a gente passa tanto tempo aqui na América e a gente fica com saudade da nossa casa lá do Brasil, porque muitos já até os pais já se mudaram, a gente nem lembra mais como é a casa nossa. Mas aqui é bom estar na casa do Pai, porque
Deus sempre tem o melhor para nós. E assim como a gente chega na casa da nossa mãe, seja no fogão a lenha, no fogão elétrico, no fogão a gás, sempre tem uma comidinha gostosa, saiba que o Senhor preparou essa noite para encher vaso nessa noite, amém? Então, o Senhor tem uma comida boa, amém? Abra sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 16. Quando eu soube que eu ia ministrar, hoje à tarde, e eu comecei a terminar meus afazeres de casa e tal, e falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor me deu uma mensagem falando sobre Davi, mas automaticamente, na hora, o Senhor me fez voltar e falou que hoje é dia de Deus falar com cada um que tem uma missão. Amém? E eu vou intitular essa mensagem, Enche o teu vaso de azeite e vem. Amém? A palavra de Deus diz assim, todos encontraram? 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Curve sua cabeça, nós vamos falar com o Pai. Senhor, nessa hora, Deus de eterno, todo-poderoso, Senhor, Tu estás aqui entre nós. Senhor, assim como também, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu encherá o vaso nessa noite. Eu quero determinar aqui, que aonde tiver um vaso emborcado, Senhor, Tu vai começar agora, Senhor, uma mudança, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, a posicionar, Senhor, todos aqueles que Tu os chamaste, Senhor, que estamos aqui, Senhor, na posição para que o Teu Espírito possa começar a trabalhar, que essa mensagem possa atingir, Senhor, todo obreiro, todo chamado, Senhor, por Ti, Senhor, que essa mensagem, Senhor, possa ser, Senhor, uma palavra rema, Senhor, a palavra revelada, porque eu creio, Senhor, que agindo Deus, oh meu Deus, quem impedirá? E nessa noite, usa-me como teu vaso e canal da tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém? Amém? Primeiro ponto que eu quero dizer aqui nessa palavra, nessa noite, a palavra do Senhor está dizendo, então disse o Senhor a Samuel. Samuel era uma pessoa que já desde então, desde pequeno, já tinha uma missão, já estava determinado viver separado, viver apartado para Deus. A missão dele começou de muitos anos atrás. Mas nesse então aqui, Samuel cresceu, Samuel se tornou um profeta do Senhor, e nessa maneira aqui, quando Deus começa a falar com ele, a primeira coisa que eu entendo aqui é que Deus começa e diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando, Samuel, terás dó de Saul? Sabe o que eu vejo aqui? Tem muita gente que é chamado, tem muita gente que tem um ministério, tem muita gente que tem uma determinação de Deus e separado para Deus para uma missão. Mas o que está impedindo a igreja de prosseguir nos dias de hoje é uma coisa que Samuel estava passando, uma crise existencial. Samuel, nesse momento, ele estava passando, sabe por quê? Simplesmente os sentimentos de Samuel estava impedindo o agir de Deus na vida dele. Quantas vezes a gente se confunde? Porque o sentimento, quando fala de sentimento, a Bíblia diz assim, que enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso. E quando fala de sentimento, eu falo de coração, porque todo mundo fala, quando eu amo, o meu coração está cheio de amor por o meu esposo. Amanhã é dia dos namorados, eu tenho que declarar aqui, né? No Brasil, né? Mas, queridos,
eu quero dizer uma coisa. Nós temos que separar. O profeta de Deus não pode ser guiado por sentimento. Aquele que foi separado, aquele que foi chamado, não pode ser guiado por sentimento. Porque a palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Porque quando você anda por vista, você começa a ver um tropeço, você pode até cair. E quando você, de repente, passa no caminho, vê um caindo do seu lado, outro caindo do seu outro lado, você pode desanimar, mas quando andamos por fé, nós entramos no mundo sobrenatural, e aí, meu querido, não há barreira que te impeça a vencer. A igreja de Deus está viva? Amém? Mas sentimento é uma coisa que tem nos enganado, sentimento é uma coisa que muitas das vezes tem realmente atrapalhado a obra e o mover de Deus. Porque às vezes a gente fica com certos sentimentos, certos apegos, a gente fica apegado a certas coisas. O homem de Deus, Deus chamou o homem de Deus para ser macho, para ser valente, para ser guerreiro. E na hora que você tem que agir, você tem que agir. Por isso que a gente tem visto aí muitos desanimando. Igreja, ovelha, tem muito disso. Hoje é dia da palavra, nós estamos aqui para falar a palavra, amém? Nós temos muitas das vezes, às vezes a gente fica observando como líderes, e a gente fica observando pessoas sendo guiadas por sentimentos alheios, que nem são os seus próprios sentimentos. Aí já falamos do poder da influência. Mas para a gente não se desviar tanto do texto e da mensagem que o Senhor me deu, eu quero falar desse sentimento que Samuel, o profeta de Deus, estava passando. E Deus olhando lá do céu, olhou para a terra e viu Samuel com pena de alguém que ele já tinha rejeitado. Porque na obra de Deus, aquele que botou a mão no arado, não tem tempo nem de olhar para trás, querido. Porque se você fizer isso, Deus manda outro e toma o teu lugar. Porque a obra de Deus não pode parar. E de repente, esse rei tinha sido rejeitado por Deus. E olha, maldita coisa é quando somos rejeitados por Deus. Porque, querido, decepção é uma coisa. Você preenche uma aplicação no trabalho, entra na fila com tanta gente, e às vezes você recebe um não. Você chega em casa como? Todo down, todo desanimado. Às vezes, você bate em outra porta e você entrega a opção de aplicação para esperar por um trabalho e fica esperando o telefonema tocar. E às vezes passa um dia, passa outro, o telefonema não toca. Às vezes você distribui cartãozinho da sua companhia. E às vezes você vai lá e você dá um orçamento, mas sabe que outro também está competindo com você. Você fica naquela ansiedade. E às vezes nós somos decepcionados. Uma coisa é receber o não de um homem, mas outra coisa é receber o não de Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que tudo quer, aquele que tudo pode fazer, aquele que diz ao nada tudo é, mas também abate aquele que está exaltado. Eu quero dizer nessa noite para você, vamos aprender com Samuel. Samuel estava apegado a Saul, e Deus olha lá do céu e fala: "Ô Samuel!" Até quando? Quando Deus fala até quando, Deus está determinando um tempo para Samuel, um tempo de uma segunda oportunidade. Quando Deus fala assim: até quando, Samuel, terás dó de Saul, havendo eu
rejeitado. Muitas das vezes a gente quer fazer a obra aos nossos olhos. Muitas das vezes a gente quer que a igreja siga da nossa maneira. Mas há um Deus todo-poderoso, que é Jeová, que vai à frente desse rebanho. E Deus olha do céu e Ele tem o jeito de comandar o seu rebanho. Não adianta. Às vezes a gente acha que é profeta que vai levar a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa: o profeta tem que estar com o vaso cheio para fazer a coisa funcionar do jeito que Jeová quer. E Samuel estava lá, apegado a Saul. E a Bíblia segue dizendo: havendo eu rejeitado, para que não me reine sobre Israel. Aí Deus começa a falar, e eu creio que nesse momento Deus, quando Ele começa a dialogar, a falar com Samuel, que era já uma prática na vida de Samuel, Samuel já conhecia a voz de Deus. E é importante isso. Nós, como obreiros aprovados, nós temos que saber diferenciar e reconhecer quando Deus está falando conosco. Então, Samuel já conhecia, se tinha uma coisa que ele sabia, era como soava a voz de Deus. E quando Deus falou assim, Deus aí começou a... De repente, o coração de Deus começou a encher, e eu creio que nesse momento, Deus pensou e falou: espera aí, eu vou chamar, porque ainda há uma esperança para esse meu profeta. E ele diz assim, ó: enche o teu vaso de azeite. Mas espera aí, será que existe profeta com vaso vazio? Se a palavra de Deus está dizendo: Samuel, Samuel, enche o teu vaso de azeite, que aqui eu começo a observar a primeira característica na vida de Samuel como profeta. Porque Samuel estava sendo guiado por seus sentimentos, porque o vaso dele estava vazio. E quantas das vezes, hein? Nós já vimos crente que estava com vaso cheio. Crente que está com vaso cheio está em contato com Deus. Crente que está com vaso cheio não vive murmuração. Crente que está com vaso cheio está cumprindo a sua missão. Crente que, olha, eu começo a observar. Se eu observo, imagine o Senhor da Seara. Ele chega aqui e eu creio que em cada culto Ele começa a ver a expectativa de cada um de nós. Como nós viemos para a igreja. Se a gente vem com vaso cheio ou vaso vazio, eu quero dizer uma coisa: ainda que teu vaso esteja trincado, essa noite Deus marcou para aqueles que são realmente, têm um chamado por Deus. Ainda há jeito. Ainda há jeito para você. Ainda tem uma esperança para você, Samuel de Deus. Enche o teu vaso. Se Deus está falando, é porque tem gente com vaso vazio. Vaso tem que estar cheio. Vaso tem que estar cheio. Porque profeta com vaso vazio não tem missão. Eu creio no poderoso evangelho de Jesus Cristo. Eu ainda creio. E o Senhor, hoje eu estou fazendo um teste. Hoje eu estou fazendo. Quando o meu esposo me falou: vem, você vai ministrar a palavra. Eu titubeei um pouco, mas depois eu falei: peraí, se tem um lugar que a gente tem que ser testada no altar, se tem um lugar aonde nos aproxima do Senhor é no altar. Se tem um lugar, quando meu esposo falou assim, eu falei: posso estar com o coração, ó, 19%, mas ainda arde um fogo. Ainda arde um fogo. E não adianta. Quem é pentecostal tem o seu estilo. É dando glória a Deus e aleluia. Vai passando pela prova dando glória a Deus e aleluia. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo e fogo. E agora é assim. Quando a luta vem, é glória a Deus e aleluia. E falando em línguas. Porque quem fala em língua fala com Deus. Aleluia.
enche o teu vaso. Primeira posição que Deus fala para Samuel. Há uma recuperação no teu ministério, Samuel de Deus. Enche o teu vaso. Posicione-se hoje. Há uma condição, porque Deus, quando nos chama, Ele dá uma condição. O chamado é condicionado. Sabe o que eu digo para você? Olha, enche o teu vaso e vem. Se Deus falou para Samuel, primeiro, encha o teu vaso. Número 2, vem, porque Samuel andava distante. Há muito profeta que já não é o que era. Há muito profeta que já não está perto de Deus. Há muito profeta, há muito pastores, há muitos diáconos, há muitos obreiros que já não se achega mais no altar. Deus fala com Samuel. Eu posso passar a noite toda aqui só falando isso. Enche o teu vaso e vem. Enche o teu vaso e vem. Porque Deus não quer ninguém com vaso vazio. Deus não quer ninguém com vaso vazio. E Deus não quer profeta longe dele. Deus não quer pessoas, obreiros. Eu estou falando para obreiros. Sabe, vocês têm um chamado. Obreiros que foram escolhidos. Obreiros que foram entregues no altar. Obreiros que foram separados para Deus. Eu estou falando aqui hoje com essa classe de igreja. Igreja que tem missão. Igreja que está na hora de trabalhar enquanto é dia, que a noite vem. A missão é condicional. É condicionada a isto. Você é profeta. Você não pode ser guiado pelos seus sentimentos. A partir do dia que você aceitou trabalhar para Jesus, esquece, renúncia. Aqui está dizendo, é uma renúncia. Ah, mas eu estou apegado a Saul. Ah, é o que eu gosto dele. Ah, não, mas quem me impedirá? Quem me impedirá de fazer a obra de Deus? Muitas das vezes Deus está falando, esta mulher não é para ti. Ah, que eu estou apegado. Esta mulher não é para ti. Este homem não é para ti. E sabe o que acontece? Muitos profetas que teriam uma missão teimam por causa de sentimentos enganosos, arruinam com as suas vidas. Muita gente, às vezes por causa de um filho, Deus dá como bênção, e o filho está sendo simplesmente, que eu estou apegado aqui na minha casa hoje. O que está te impedindo de fazer a obra? Porque eu estou simplesmente apegado às muitas horas que eu tenho de overtime. O mandado que o Senhor tem nessa noite é totalmente diferente. Por isso que eu gosto do exemplo de Pedro. Pedro foi um homem do povo. Jesus sempre andou com gente simples. Ele não chegou lá para escolher, sabe, os que tinham anéis de doutorado. Claro que é bom estudar, mas sabe por quê? Porque às vezes tem gente que é complicado. Trabalhar com o povo simples é melhor, porque o Senhor está buscando aqueles que o mundo dizem que não é nada. O Senhor está buscando aqueles que o mundo rejeitou. Porque quando aqueles que Jesus pega, porque Jesus diz assim, vem e eu te farei. E eu te farei pescadores de homens. É renúncia. O reino de Deus é renúncia. E a Bíblia diz, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. A missão de Samuel foi uma das missões mais importantes se não falar de Jesus, mais importante ao meu ver ali na Bíblia, porque é tão interessante quando um profeta que está temeroso, Deus o chama, Deus o olha
Deus poderia ter escolhido Elias. Deus poderia ter escolhido a tantos outros. Mas houve o tempo que Deus quis que fosse no tempo de Davi que viesse Samuel. Porque Elias podia ter nascido nesse tempo. Deus poderia até ter escolhido outros da época ali, que a gente não está aqui. Mas Deus escolheu a Samuel. Samuel foi separado para esta missão. Para ungir um rei. Para ungir um rei. Para haver uma mudança no tempo. Para haver uma mudança. Olha o que Deus queria fazer. Deus escolheu a Samuel para ir lá ungir a um rei que ia fazer uma mudança completa. Uma substituição dos planos de Deus. Mas Samuel tinha uma outra coisa que estava oculta. Ele escutou a voz de Deus, mas só depois que ele revelou o segundo sentimento. Primeiro sentimento, ele estava apegado a Saul. Mas sabe por que ele estava apegado? Aqui no versículo seguinte diz assim: porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o, Saul me matará. Samuel tinha medo. E quantos homens covardes Deus muitas das vezes tem chamado, tem separado, e depois, por causa das circunstâncias, as pessoas estão se acovardando de fazer a obra. Deus tem uma missão para você, igreja. Nessa noite eu venho aqui com uma ordem de Deus para dizer a todo vaso que não está sendo usado, para dizer a todo obreiro que não está desempenhando o seu papel, para dizer a todos os que foram chamados, separados, escolhidos, selecionados para trabalhar para Deus, que chegou o tempo de a gente desapegar daquilo que está nos amarrando, nos detendo. Chegou o tempo da gente tirar de nós o medo e a gente chegar e sacrificar, porque Deus ainda falou para Samuel: vá, meu filho, você está com medo, mas faça um sacrifício. Faça um sacrifício. E a Bíblia segue dizendo que quando ele sacrifica, ele entra na cidade para sacrificar, os anciões chegam para ele e simplesmente pergunta: aqui vens em paz? As pessoas já estavam vendo ele transformado, as pessoas estavam vendo ele com uma valentia, mas essa valentia que Deus quer te dar não vem da força do braço, não vem de você tanto ir às academias estar malhando, mas é do homem espiritual, porque a palavra diz que ainda que meu homem exterior vai se corrompendo, vai se deteriorando, o meu homem exterior às vezes vai tendo uma doença aqui, uma doença ali, o meu homem interior se renova. Eu quero pedir à igreja que fique de pé. Eu quero dizer para você, é normal a gente se enganar. É normal, às vezes a gente falha, a gente é humano, mas não é normal a gente ficar sem escutar a voz de Deus. Não é normal a gente vir para a igreja vazio e voltar vazio. Não é normal a gente ficar inutilizado na obra, enquanto há tanta necessidade. O que é normal, você perguntaria-me esta noite. O que eu vou dizer para você, o que é normal na igreja é ver o mover de Deus, vasos sendo transbordados, é ver as almas vindo. Como as almas virão, Senhor, se eu não for e buscar aqueles que têm que ser salvos pela direção do Espírito Santo? Eu estou sendo crente egoísta.
eu estou sendo um profeta apegado a Saul. Mas nessa noite eu quero dizer: deixa o teu Saul para trás, vai em busca de Davi, porque Deus tem reis para ser consagrado, Deus tem reis para entrar no reino. Deus quer tirar Davi lá de trás do anonimato, Deus quer tirar Davi lá de trás da onde menos eles pensam. Sabe por quê? Eu estava hoje analisando a história de Davi. Davi era o 8º. A Bíblia diz que Jessé tinha 7 filhos. Samuel, quando foi, depois de consagrar, de adorar o Senhor e sacrificar, então Deus começou a usar Samuel. E Samuel ainda se enganou a primeira vez. Olhou o irmão de Davi e falou: é esse pela aparência. Mas Deus ainda continuava falando com ele. Sabe o que eu quero dizer? Você vai se enganar, você vai errar, mas o que faz a diferença entre um profeta que está com o vaso cheio é a voz de Deus. Deus não te deixará enganado. Deus falará contigo. Deus vai te direcionar na direção certa até você cumprir aquilo que Ele te prometeu, até você cumprir naquilo que Ele te chamou. Siga a boa obra. O segundo apareceu, também não era ele. 3 vezes ele escutou a voz de Deus, até que eu estava analisando 7 filhos. Quando o profeta perguntou a Jessé e falou: acabaram-se os mancebos. Disse no versículo 11: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? Então o que ele disse? Ele disse: ainda falta o menor. Eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, a Jessé, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é tão profético, isso aqui é tão forte. Jessé tinha 7 filhos que foram apresentados. Davi possivelmente era o 8º. Geralmente a lógica diz que o 7 é o número da perfeição. Davi tinha tudo para dar errado. Davi tinha sido desprezado, estava sido esquecido. Davi era diferente dos outros irmãos pela sua pele, pela cor do seu cabelo. Davi estava no campo, não estava mais em casa, estava no campo apacentando as ovelhas. Mas Deus foi com a cara dele. Deus levantou Samuel e trouxe e falou: Samuel, eu ainda tenho uma obra contigo. Eu quero que tu vá, porque eu tenho lá no campo o menor daquela casa que está desprezado. E sabe o que eu acho mais interessante? O profeta começou a tomar ousadia, porque profeta é ousado. O profeta falou assim: olha, vai lá buscar. Hoje aqui eu dou uma ordem: ninguém senta na mesa, não vai ter jantar enquanto ele não estiver aqui. Sabe o que estava dizendo isso? Parece até o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, e unja minha cabeça com o óleo. Eu imagino que Davi, quando falou isso, esse Salmo 23, ele sabia muito bem o que é estar em pastos verdejantes, porque lá era a casa dele. E aí mesmo ele falou: Senhor, parece que eu vejo Davi, Senhor, profeticamente eu estou lembrando que tu preparas uma mesa. Eu estou voltando à casa do Pai hoje, porque teve um profeta que não desistiu.
em escutar a voz de Deus. Hoje tem festa na minha casa, tem uma mesa preparada na minha casa, não meu pai, com os meus irmãos. E não tem só isso não, tem óleo na minha cabeça.